Diz aí, quanto que o Spotify paga pra quem canta música? Mais ou menos do que pra quem compõe. E pros músicos que acompanham, YouTube paga quanto? É justo você pagar o boleto de execução pública numa festa particular? Então, ouve esse cast sem se distrair, porque é o que a Bruna Campos vai te contar agora. Cocatec. Bruna Campos, tudo bom? Tudo ótimo. Que bom. Nossa, eu tô tão feliz de estar aqui. Por quê? Porque eu sou muito fã de podcast, né? Acho que eu sou a maior divulgadora de podcast do Brasil. Você usa Mac? Eu uso Mac. iPhone também? Também. Então é fanboy. Não, eu tenho Apple Watch também. Eu tenho iPad e eu tenho iMac. De fanboy de carteirinha. Agora, Nossa, além de total. fanboy, você, Bruna, é artista, empresária, bacharel em Direito, com especialização em Direitos Autorais Musicais, cuida da Rede Pura, que é uma editora, tem a Bpop, que é um selo. Você representa 2.000 compositores. Que história é essa? O que você faz, Bruna? Quem é você? Eu sou uma doida, né, que não tenho vida, porque eu vivo no horário dos artistas e dos músicos e dos compositores do Brasil. Eu sou uma apaixonada pelo que eu faço e hoje eu gosto muito de tudo que é relacionado a direito autoral na área da música. Ainda estou estudando, mesmo que eu esteja nesse mercado há 10 anos. Todo dia eu aprendo uma coisa nova. Joia. Eu vou deixar o link, todos esses links aqui nas notas desse episódio. Eu coloquei um brunacampos.com.br para facilitar. Vai estar tudo aqui, mas não me enrola não. Eu quero o seguinte, eu quero ouvir música de graça sem pagar nada. Como é que eu faço? Olha, você me avisou. Você me avisou que ia fazer umas perguntas assim, né? Bom, você quer ouvir música de graça sem pagar nada? Eu vou ter que te dizer que você não pode fazer isso, né? Não dá. Mas né? através das plataformas de streaming, como o YouTube, que você não paga nada, você pode ouvir, mesmo que o YouTube seja um dos maiores inadimplentes de direito autoral no Brasil, né? Eles deveriam pagar, mas não pagam, né? Não pagam. Eu pago como anúncio, né? Eu pago vendo o anúncio. Porque uma das coisas que eu parei de falar recentemente no podcast foi preço de aplicativo. Porque eu fico pensando assim, eu queria dica de aplicativo gratuito. Aí eu mudo o cenário. Pô, Coca, eu queria uma dica de um sanduíche bacana, gratuito. Eu queria a dica de um lugar para arrumar o meu carro. Sabe o que eu fico chateada com as pessoas? E até interessante a gente estar falando isso pro seu público, que não é o meu público que vive de música. Eu fico chateada porque tudo tem um valor. O trabalho de todas as pessoas tem um valor. Por que a propriedade intelectual não pode ter um valor? Quando eu falo propriedade intelectual, eu digo tudo. Eu digo a pessoa que cria um aplicativo, a pessoa que cria uma música, a pessoa que faz um arranjo. E outra coisa que eu quero te falar, por que as pessoas querem colocar preço na propriedade intelectual dos outros? Por exemplo, o preço é justo da ótica de quem paga. Então assim, olha, se um CD fosse mais barato, eu compraria. Essa frase você já ouviu e já deve ter verbalizado várias vezes, né? E eu acho isso muito engraçado, um exemplo que eu gosto de dar é Apple Watch. Pô, Apple Watch é caro. Eu fico pensando, se fosse barato você ia comprar 5, colocar 2 no braço direito, 3 no esquerdo. Né? Mas assim, as pessoas não fazem outra pergunta que é a seguinte: por que o CD é tão caro? Por que o Apple Watch é tão caro? Eu sempre lembro da tela inicial de alguns programas de computador. Sabe quando você inicia um programa e fica 10 segundos passando o nome das pessoas que fizeram parte daquilo ali? Aquelas pessoas, elas precisam receber em cima disso. Quando você baixa um programa pirata, você deixa de pagar o direito autoral para as pessoas que fizeram aquele programa e o programa não se sustenta, não tem como. E assim também é a música. Se você deixa de comprar CD original, deixa de escutar nos aplicativos, você deixa de pagar as pessoas que vivem disso e elas se desestimulam a fazer música. Agora, as pessoas ficam daí a pessoa fala, só tem essas músicas lixo aí na rádio. Por quê? Porque a resposta está na nossa prática diária, porque a gente está desestimulando os artistas a fazerem música que nós queremos botar preço no trabalho deles. Quando o Caetano Veloso custa R$40 no CD dele, você fala, mas é muito caro, ao invés de perguntar, por que custa R$40? Gente, 50% desse valor é o preço do acrílico. Chega isso tudo, eu ia dizer que ia ser uns 10%, chega isso tudo, não, acrílico?
50% é o acrílico, é imposto, é o ICMS, é um monte de coisa. A gravadora, na verdade, para um CD de R$40, ela vai receber, eu vou chutar para você aqui, uns R$15. Aí ela tem que pagar 9,7% de direito autoral. Então, peraí, vamos por partes daí que tá complicando a minha cabeça. Antes da gente falar disso aqui, me responde uma coisa. Então, um bom lugar para eu ouvir música hoje seria através... Comprar CD não, né? Comprar CD, né? Eu também acho que a gente tem que se modernizar. Um bom lugar para você ouvir música, YouTube. Mas o YouTube não paga, você falou. Não paga, mas quem tem que resolver isso somos nós. Você, como usuário final, você pode ir lá e escutar sua música no YouTube. Então o YouTube tá liberado e streaming também tá liberado. Streaming tá liberado. O bom do streaming é o seguinte, você ouve tudo que você quiser por um preço X. As plataformas, elas oferecem o plano gratuito. Até quando, Coca, eu não sei. O próprio Spotify tá se virando para passar trimestres no azul, porque ele tem muitos planos gratuitos, né? As pessoas que vão lá, baixam o Spotify. Mas no gratuito, o artista não recebe. Ele recebemos, tá? Porque você tá vendo publicidade. Entendi. O Spotify paga o direito autoral em cima de uma porcentagem das publicidades que ele vende no trimestre. Então, mesmo que você esteja ouvindo no gratuito, o direito autoral está sendo pago. O Spotify, cada play, ele vai pagar quanto, assim, mais ou menos, Bruno? Eu sou um artista, fiz a música, fiz tudo. Eu compus, eu fiz o arranjo, eu gravei, a voz é minha, o violão é meu, tudo meu. Aí eu coloquei lá no Spotify, quanto é que eu ganho por um play? Olha, no streaming, a gente não consegue precisar quanto que você ganha num play, por quê? Porque nós vamos ganhar 30%, tá, o artista, 30% do valor da faixa, no caso de downloads. No streaming, eles vão fazer uma lista para nós de todas as músicas que foram ouvidas no trimestre e vão calcular o preço de cada streaming em cima do valor que eles venderam de publicidade no trimestre. Então, esse valor da execução, ele pode variar de um trimestre para o outro. Mas eu vou te dizer que não é muito. Infelizmente, é a grande briga dos artistas do mundo inteiro contra as plataformas de streaming, porque geralmente o direito autoral acaba sendo 0,015 centavos por visualização. Então, peraí, 0, é isso mesmo, põe 2 zeros depois da vírgula. Então, eu precisaria de 10 plays para conseguir 1,5 centavo, é isso? Exatamente. Então, é muito pouco ainda o que se paga de direito autoral. O que os artistas e compositores do mundo estão fazendo? Eles estão brigando para que as plataformas de streaming aumentem esse repasse do direito autoral e do direito artístico, porque eles recebem de publicidade. YouTube, por exemplo. Eu não sei se você sabe, mas tem publicidade no YouTube que custa R$120 mil por dia. Mas é bom que você tocou nisso, porque às vezes a gente vê um vídeo de um clipe, aí lá 70 mil visualizações. Parte daqueles views são pagos, né? Eu tenho uma dica pra te dar pra você saber quando é. Quando você olhar que tem muita visualização, olha quantas curtidas tem. Não é possível um vídeo ter 3 milhões de visualizações e ter 300 curtidas. É uma diferença muito grande. Então ele foi impulsionado de alguma maneira. Exatamente. Ali. Através de campanha pode ser até a própria campanha do AdWords. Porque o Google, você pode pagar a campanha, ele entrega o seu vídeo, a pessoa assiste, mas se ela já não for seu fã, não curtir seu trabalho, não conhecer, não necessariamente ela vai se inscrever no canal e curtir e comentar. Essa interação você tem que pedir para ele. Por isso que os YouTubers pedem tanto, né? Inscreva-se, compartilhe, porque eles fazem as campanhas de Google, só que o Google não garante as curtidas, a interação, né? O engajamento. O Google não garante o engajamento. Ele garante a visualização acima de 3 segundos. Ou seja, quando você coloca um anúncio na abertura de um vídeo, aquilo conta como views, né? Você tem que ficar 3 segundos ali, né? Então dá pra pegar a grana que eu recebo de direito autoral ali, tudo junto no tantão e faço promoção do meu vídeo. Vou estourar no de view. Se o YouTube pagasse o direito autoral, né? Você ia estourar de view. Mas assim, a gente calcula que para cada R$1.000 que a gente recebe de direito autoral, o dono do canal recebeu R$90 mil. Despropor. 900 vezes mais.
Exatamente. E essa grana, né, o dono do canal recebeu a grana de propaganda, né? Então, né? Exatamente. E aí é legal que você falou uma coisa que é o seguinte, que é o direito autoral. Mas além do direito autoral, você tem a execução pública, né? Quem paga o direito autoral é a tal da UBEM, é isso, né? Que são as sociedades. E aí, se for tocado publicamente, aí é o ECAD, né? Como é que é essa história? É assim, olha, nós temos duas maneiras de receber das plataformas digitais. A primeira delas é através da União Brasileira de Editoras, que ela já existia antigamente, ela foi colocada na ativa de novo quando o iTunes começou as vendas no Brasil. Por quê? É difícil entender a distribuição do Brasil, mesmo, é bom ressaltar isso, a distribuição, modo de arrecadação e distribuição brasileira de direito autoral, mesmo que a gente bata no ECAD e fale mal, ele serve como case de sucesso para muitos outros países que não conseguem organizar a sua arrecadação e distribuição de direitos autorais. O ECAD, da maneira dele, tem um sistema que a gente alimenta. Quando eu digo a gente, as sociedades, porque eu também sou representante de uma das 7 sociedades do Brasil que são ligadas ao ECAD, tá? A gente alimenta a base de dados do ECAD e ele consegue fazer esse pagamento para a gente de uma maneira que em outros países eles não têm um sistema dessa maneira. Então, voltando, ao bem, quando o iTunes começou as atividades no Brasil, eles disseram o seguinte: nós precisamos de uma entidade para quem a gente faça todos os levantamentos e pague, porque nós não conseguimos entender como que vocês fazem aqui no Brasil. Eu vou ter que pagar para Abramos, para Socimpro, para UBC, para Sbacen, que são as sociedades. Eu não vou fazer isso. O músico, porque quando a gente fala músico, tem o compositor, tem a pessoa que canta, tem o baixista, então tem a banda em si. Então, esses músicos, eles se associam na sociedade. Isso, exatamente. Todos eles têm que se associar na sociedade para receber de execução pública. Se você é um músico e você nunca gravou um CD na vida, você não precisa se filiar ainda. Você só vai precisar se filiar numa sociedade quando você tiver dinheiro de execução pública para receber. Se você é um compositor e nunca ninguém gravou sua música, você não precisa se filiar ainda. E o que é execução pública? Execução pública é quando a sua música toca nas rádios, nas TVs e nos usuários de música ao vivo, que nós chamamos bares, restaurantes, consultórios médicos, todo lugar que usa música para tornar um ambiente mais agradável e frequentado. E a pessoa até gasta mais, né? Quando tá tocando música. Exatamente. E isso é um estudo feito, tanto até pelas grandes lojas âncora que a gente vê nos shoppings, que quando tem música no ambiente, as pessoas consomem mais, elas permanecem mais tempo no ambiente. Onde a música agrega valor ao negócio, o ECAD deve ser pago. Essa é a lógica. Streaming é público ou não? Quando eu dou aquele play no Apple Music, é público ou não? Então, deixa eu voltar lá na UBEM para explicar isso. Tá. Quando a gente fala de UBEM, nós não estamos falando de execução pública. É apenas recebimento do direito autoral proveniente das visualizações ou downloads daquelas músicas das plataformas digitais. Quando você fala direito autoral, seria do compositor. Só compositor. Quando eu falo direito autoral, é só compositor. E das plataformas a gente não recebe conexo, que é o direito dos músicos e artistas. Entendi. Então, o direito autoral é só de compositor, a pessoa que escreveu a música, e quem canta recebe digamos assim, pelo que eu entendi até agora. Quem canta vai receber os direitos artísticos porque a plataforma digital tem que pagar os direitos autorais e tem que pagar os direitos artísticos, que são divididos entre artista e gravadora. O artista, então, acaba recebendo isso. O compositor, ele recebe o direito autoral via UBEM. E o quem canta recebe pelo ECAD. Direto da plataforma. Ah, não passa pelo ECAD do... O Spotify vai pagar pra gravadora o direito artístico. Entendi. Você vê como que é complicado, né? E o ECAD, então, no caso de streaming, não entra? O ECAD, no caso de streaming, não entra ainda. Entendi. Você sabe que esses dias vocês divulgaram uma decisão, né? Tá brigando ainda pra conseguir receber. Mas, olha, o YouTube, até uma certa época, por 2 anos, ele pagou execução pública. Depois ele entrou com ação contra o ECAD pra parar de pagar. Se o YouTube
YouTube, o Spotify, essas plataformas digitais não forem consideradas como execução pública, a gente tem uma problemática, que é a seguinte: o dono do bar vai tirar o emprego de todos os músicos e vai colocar uma TV lá e vai começar a transmitir o YouTube. Quando o ECAD chegar para cobrar, ele vai falar: não vou pagar porque YouTube não é considerado uma plataforma que deva incidir execução pública em cima dela. Mas aí eu que tô ouvindo aqui no meu fone de ouvido, pegando ônibus, vou ter que pagar também o ECAD vou ter que pagar a execução pública ou numa execução privada? Não, quem tem que pagar a execução pública? O que você tá ouvindo no seu fone de ouvido? Eu tô ouvindo Spotify. Então, quem tem que pagar é o Spotify, não você, entendeu? Mas ele vai repassar pra mim um de alguma maneira. Então, mas aí é uma outra problemática. Não poderia fazer uma lei assim, se for em local público, se mais de 5 pessoas estiverem ouvindo, sei lá, alguma coisa assim, aí é execução pública. Se for só uma pessoa, não é execução pública. Então, a gente tem que dar uma olhada como que o ECAD está se posicionando nesses processos contra as plataformas digitais, né? Eu acredito que elas devam ser consideradas e devam pagar uma parcelinha da arrecadação delas de execução pública, porque eu acho que tem que incidir a execução pública. Muita gente já está sonorizando os ambientes com o Spotify, com as playlists do Deezer, e tirando os músicos e os cantores de cena para colocar essas plataformas para funcionar. O próprio YouTube, assim, é inquestionável. Você chega num lugar e tá os vídeos, os clipes passando. Às vezes ele não passa o YouTube, mas usa mecanismos que baixam os clipes do YouTube. Então, mas aí faz essa lei. É público, tem mais de 5 pessoas. Aí cobra público. Se é privado ali, isso tá com fonezinho de ouvido. Estão querendo cobrar execução pública das plataformas de streaming, não por causa de você que tá ouvindo o seu sonzinho no seu celular, por causa dos usuários de música ao vivo, que eles sabem que estão usando essas plataformas para sonorizar os seus ambientes. Eu entendi, mas por que tem que prejudicar de alguma maneira todo mundo se pode pegar só aquele nichinho ali que tá fazendo... A nossa justificativa é o seguinte: você viu quanto que eu te falei que o YouTube paga de direito autoral, né? 0,0018 centavos por execução que você gera para mim lá como editora. Eu recebo como editora, a execução pública o YouTube não tá pagando, mas como editora eu consigo receber do ECAD, do YouTube. Basicamente, você tem o direito autoral e o direito artístico. O direito autoral é quem compõe e o direito artístico é para quem canta a música. E quando tem um streaming, o Spotify, ele já paga pros dois, né? O Spotify, ele já paga o direito do autoral, do compositor, e o direito artístico de quem tá cantando, resumindo aqui. Mas não paga o conecto. Mas não paga pras pessoas, né? Não paga músico, por exemplo. Só paga pra quem tá cantando, mas quem tá acompanhando, ele não paga. O músico só tem como receber por ISRC, por execução pública. Só quando a gente lança os dados de todo mundo que tocou na faixa dentro do ECAD. Através das plataformas digitais, o músico não recebe. Se as plataformas forem consideradas execução pública, elas vão poder contemplar os músicos acompanhantes, que hoje não recebem. Então tem que pagar o ECAD, tem que pagar a execução pública em execução privada, digamos, porque o conexo, o músico que acompanha, não recebe. Entendi. E você tava falando do UBEM, né? O iTunes não entendeu, aí tiveram que reativar o UBEM. Reativou o UBEM. Hoje o iTunes paga para o UBEM, a Spotify paga para o UBEM, o Deezer paga para o UBEM, todas as plataformas pagam para o UBEM. E a UBEM distribui isso para as músicas que fazem parte dos ROIs das editoras filiadas na UBEM. A próxima pergunta seria: e eu que não edito, né? Eu não sei como que os compositores pessoa física que preferem cuidar das suas músicas e não deixar isso a cargo das editoras estão fazendo para receber das plataformas digitais. A maioria não está recebendo direito autoral. Então, a UBEM cuida do direito autoral e do direito artístico, mas não do conexo. A UBEM cuida só do direito autoral. Só do direito autoral, né? Não? Isso. Só do direito autoral. Só dos compositores das músicas que estão inseridas nessas plataformas. O artístico vai ser pago direto para a gravadora. Entendi. Agora, o ECAD, ele não paga para cada play de música. Na verdade, o ECAD, ele pega um listão, né? Alimenta um ECAD, toquei essa música, toquei aquela outra, toquei mais outra. Ele monta um listão. São quantas músicas mais tocadas? 2.000?
mil mais tocadas? Olha, eu acho que o ECAD está contemplando as 4 mil mais tocadas do Brasil. Isso varia de mês a mês. Mas o que acontece? O ECAD monitora as rádios e as TVs. As TVs estão gravadas em tempo real. E o que recebe de TV? O que toca dentro das programações. O que toca no horário comercial não recebe. Começou o programa a partir da música de abertura, tudo que tocar dentro da programação recebe. O ECAD paga por segundo. Então, quando a sua música é a abertura da novela, abertura do jornal, que passa todo dia 30 segundos, você é um felizardo. Então, os trilheiros, por exemplo, são pessoas que ganham muito direito autoral. Porque você tá ali assistindo a novela, você não tá prestando atenção, mas sempre tem uma música de fundo. Se não for uma música comercial lançada por um artista, que é a música tema daquele personagem, é uma trilha. E o trilheiro recebe por segundo. Então, hoje, os maiores arrecadadores de direito autoral do Brasil são trilheiros, tá? Que são essas pessoas que colocam as músicas de fundo nas programações da TV, tá? Quem faz esse monitoramento é o próprio ECAD. O ECAD. Não é a TV que diz, toquei tal música, toquei tal outra. Ela também fornece um relatório. O ECAD faz a gravação e a TV fornece um relatório. O ECAD dá uma verificada, cruza essas informações para ver se a planilha da TV tá certa e faz o pagamento para essas músicas que a TV informou que tocou. Programação local também recebe. O que acontece muito é que às vezes a programação local não fornece as planilhas. O que é programação local? É a Rede Globo da sua cidade. Entendi. Tá? Também deveria pagar dos programas locais. Nas rádios, como funciona? Os programadores das rádios, adimplentes, aí já tá a primeira coisa que as pessoas precisam entender. A minha música tá tocando muito na rádio tal. Se a rádio tal não estiver em dia com o ECAD não monitora a programação dessa rádio. Então, as rádios adimplentes entram no rol, tá? Então, o ECAD recebe a informação do que tocou no trimestre, depura tudo aquilo e paga as mais tocadas das rádios. Entendi. CAD paga a mesma coisa. Se a minha música tá tocando na TV, a Rede Globo paga a mesma coisa do que a rádio? Não. A TV paga muito mais. A TV paga mais, depois o rádio paga mais e depois o preço do bar também é diferenciado, então? Todos os preços são diferenciados. A rádio é de acordo com o alcance da antena. A nova lei de direitos autorais quer mudar essa regra para fazer alguma coisa em cima do faturamento da rádio. Seria uma coisa mais justa. Porque às vezes a rádio ela tem um alcance muito grande, mas ela tem um faturamento pequeno e ela não suporta o valor do ECAD. Eu entendo até essa justificativa. Se você fizer o ECAD em cima do faturamento, seria uma coisa mais real, uma realidade para a rádio. Então hoje um grande complicador, porque as rádios ficam devendo muito ECAD, é porque elas pagam um valor em cima do alcance da antena dela, tá? O bar, ele paga em cima do metro quadrado e o número de pessoas que ele consegue colocar ali dentro. Ordem de grandeza. Quanto é que um bar paga, mais ou menos, assim? Olha, tem bar que a gente tá falando de R$100 ou 10 mil reais? Nós estamos falando de R$70 às vezes e o bar fica inadimplente. Isso por mês ou por dia? Por mês. R$70 por mês. Aí ele tira o músico do bar porque ele não quer pagar R$100 por mês de ECAD. Quando se fala de ECAD, o negócio fica tão monstruoso que parece que o ECAD tá indo lá cobrar 3, 5 mil reais do cara. Mas se for um bar pequeno, vai pagar pouco. Se for um bar grande, vai pagar muito. O dono do bar tem que entender, a música é importante naquele contexto. Ele tem que pagar. E esse valor vai para uma rubrica só de músicas que tocaram em bares e casas noturnas. Rubrica que você fala é a planilha, é isso? É a planilha. São várias planilhas diferentes. A planilha da rádio é uma, são as mais tocadas nas rádios. E quanto que o rádio paga, mais ou menos? Tem rádio que paga muito. Pode chegar de R$1.000 a R$40 mil por mês. Depende do tamanho da rádio, do alcance. E uma TV a gente tá falando de quanto? Uma TV nós estamos falando de 12 milhões. É bem diferente, né? Isso por mês? Eu não sei se é por mês ou se é por trimestre, tá? Mas as TVs, elas pagam muito de ECAD. Fiz uma festa de casamento, aí é execução pública. Quanto é que... Isso é muito legal você me perguntar, porque é o seguinte, o pessoal de formatura e de casamento fica muito indignado de ter que pagar o ECAD. Eu concordo, porque esse ECAD não deveria ser pago por ele. O ECAD tem que ser pago pelo estabelecimento comercial que tem um negócio que vive de música, que seria o buffet. Então você fez a sua festa de casamento num buffet, é o buffet que tem a obrigação de pagar o ECAD.
O que eles fazem? Assim como ele paga a luz, como ele paga os garçons, como ele paga... Paga tudo, mas o ECAD é a única coisa que ele discute. Então, o que ele faz? Ele passa esse custo para você. Ele fala, vou te locar, a locação é tanto e você tem que ir lá no ECAD, pagar o ECAD e me trazer o boleto. Pago. Essa obrigação é do dono do estabelecimento comercial. Não é do casal de noivos, não é da comissão de formatura, é do dono do buffet. Ele vai pagar um ECAD em cima do que o ECAD foi lá e já estabeleceu pro negócio dele. E eu sei que o ECAD, às vezes, ele faz vários tipos de negociações com esses estabelecimentos. Tem estabelecimento, por exemplo, funciona uma vez por semana. Ele fala, então tá bom, de cada evento que você fizer aqui, você vai cobrar R$1.000. Às vezes é um estabelecimento grande, né? Ou você vai cobrar R$500. Era só ele incluir esse valor no aluguel, recolher e pagar o ECAD. Mas ele passa esse valor pro noivo ficar bravo que tá fazendo uma festa particular e tem que pagar o ECAD. Então, o preço aí de uma festa, a gente tá falando de 500, de R$1.000, é isso? Depende do tamanho do buffet, tá? Se for um buffet muito pequeno, às vezes tem buffet infantil que é R$80, cabe poucas pessoas, entendeu? Mas isso é por festa, né? Isso é por festa, tá? Mas se o buffet fizer um bom negócio com o ECAD, ele pode pagar por mês. Ele paga um X por mês pro ECAD e só vê o ECAD mês que vem de novo. Então é por isso que quando eu, por exemplo, vou num show de um artista, embora as músicas, ele que tá cantando, aquele show tem que pagar também o ECAD, não é isso? Tem que pagar. Quem tem que pagar o ECAD naquele show é o promotor do evento. Aí, nesse caso, o valor do ECAD é pré-estabelecido. É 10% do faturamento do evento, da venda de ingressos, tá? Quando é música ao vivo. Mas aí, por que eu fiz a minha música e eu tô pagando... O promotor do evento, ele já me contratou. Eu já, de alguma maneira, já tô incluído ali o direito da coisa toda. E ainda assim, o promotor tem que pagar o... Não. Olha só, veja bem. Direito autoral é o quê? Pago para compositores, certo? Pergunta que eu vou fazer para você. Você só vai cantar as suas músicas no seu evento? No seu show? Às vezes eu vou cantar aquela famosa ali que o pessoal me pede. Exatamente. Se tiver a famosa que o pessoal te pede, o ECAD não tem autonomia para abrir mão da cobrança de direito autoral daquela famosa que o pessoal te pede. Essa é a grande... Então vamos lá, vamos voltar. O ECAD de um evento, de um tipo um Rock in Rio da vida, tá? Tem que ser pago pelos realizadores do evento. É 10% da venda de ingresso, tá? Quem que vai receber esse valor que o ECAD cobrou? Os compositores de todas as músicas que tocarem na festa. Um evento grande como esse, como o Rock in Rio, geralmente, o ECAD vai botar uma maquininha lá no palco que vai ficar gravando a programação de todos os shows, e quando ele baixa esse arquivo dessa maquininha no sistema deles, o sistema ele já esse pelo áudio aí detecta é as músicas. SoundHound, né, que faz tipo isso. Eles chamam de ECAD TechNet. Posso estar enganada, tá? Mas o nome é mais ou menos isso. Ele baixa o arquivo ali no sistema do ECAD e ele mesmo, pelo áudio, ele já detecta as músicas. Ele faz fingerprint, né? Identificação musical. Exatamente, ele faz isso. Quando não identifica, tem os funcionários do ECAD que vão ver pela letra, pelos dados dentro do sistema, que música que é aquela. Quando é um evento grande, é assim que acontece. Quando é um evento de médio porte, às vezes o ECAD da cidade não tem a maquininha, o fiscal recolhe os repertórios de todas as bandas que tocarem no evento. E esse ECAD que o promotor pagou, ele vai para os compositores e editoras de todas as músicas que tiverem todos os repertórios. Então, às vezes, você vai fazer uma festa... E aí, redistribuindo para todo mundo. Para quem compôs, para quem cantou e para os músicos conexos. Show só autoral. O conexo só é pago nas rádios e nas TVs. Nos shows é 100% autoral. Entendi. Então, aquele dinheirinho, 10%, vai para os compositores e editoras das músicas. Mas vai mesmo pro compositor ou vai para aquela lista das 4.000 mais tocadas? O evento vai pro compositor. As 4.000 só vale para rádio? Rádios, TVs... e execução pública. Isso, exatamente. Comerciais. Tá? Entendi. Show é exatamente a planilha. Então, às vezes, a gente demora para receber um ECAD de um show porque falta uma planilha de um artista, porque o ECAD não pode supor quantas músicas tem ali. Então, ele tem que ficar esperando chegar a última planilha para saber quantas músicas tem, para saber quantos compositores tem, para poder distribuir o dinheiro igualitariamente. Entendi.
Entendi. Então vamos lá. Começar de trás pra frente. Quando é um show, né, um show que tá acontecendo ao vivo, quem tá tocando é o próprio músico conexo, né, digamos assim, é o próprio baterista. Isso. E quem tá cantando é o próprio cantor. Vou simplificar na figura de uma pessoa, mas poderia ser uma banda. Então, por isso, não tem pagamento desses direitos conexos. Vai tudo como direito autoral para quem compôs aquela música. Por isso que tem ECAD em show. Quando é estabelecimento comercial, né, festa, rádio, TV, existem valores para cada meio em específico que é negociado, e isso não vai diretamente para a pessoa. É feito uma lista pegando as 4.000, X mil músicas mais tocadas, e esse dinheiro é distribuído entre essas 4.000. E quem vai receber é quem compôs aquela música, que vai receber o direito autoral, quem canta e também quem acompanha, né, os músicos conexos. E quando é streaming, no streaming a coisa tá mudando, mas no streaming, nas plataformas digitais, como você chama, não tem... O ECAD, ele tá por fora, ele não tá envolvido diretamente, é feita uma negociação, entre aspas, diretamente com o artista, através da sociedade, né, de quem representa o artista, que paga lá um tantinho, mas esse tanto que é pago é para direito autoral e para quem tá cantando. Isso, os artísticos e o autoral. A justificativa para ter cobrança de ECAD em cima das plataformas digitais, no final das contas, é que para ter também o cara que tá tocando a guitarra na música receba grana também, é isso? É, isso também, né? A justificativa é que essas plataformas são usadas muitas vezes publicamente e as plataformas deveriam separar um valor para contemplar a execução pública. Mas em tese, se a gente conseguisse pegar esse mecanismo que o ECAD faz de pagar as 3 pessoas, né, as 3 figuras, que é quem compôs, quem canta e quem acompanha, né, os músicos conexos, em tese estaria resolvido o problema. Exatamente. Em tese estaria resolvido o problema. E tem a gravadora também, né, que nós não estamos citando aí. Que também tem pega um percentualzinho ali, né? Todo mundo vai morder um pouquinho. Quando não tem execução pública, a gravadora vai receber porque ela está fornecendo aquele álbum para a plataforma de streaming diretamente, né? Então a gravadora vai receber a parte dela, mas ela receberia mais a execução pública. Então elas são muito interessadas em que as plataformas sejam consideradas de execução pública. Embora elas tenham esse medo de que, se as plataformas forem consideradas de execução pública, elas vão repassar esse valor nas assinaturas. Que tende a ser, né, o quê? 2 centavos? 3 centavos? Eles com certeza vão... no meu ponto de vista, tá, Coca? Eu acho que eles querem ganhar muito dinheiro em cima de uma coisa que não é deles. Eles estão oferecendo pra gente, ok, mas como que funciona hoje? Como que o compositor é tratado hoje? Ele fala o seguinte, o YouTube, por exemplo, eu tô te oferecendo aqui uma vitrine de graça, todo mundo vai ouvir sua música e você coloca a sua música aqui se você quiser. Se você não estiver satisfeito com a maneira como eu tô te fazendo esse pagamento, você tira a sua música daqui e estamos resolvidos. É assim que o YouTube trata a gente hoje. Mas na prática, o que acontece não é isso. Como eu, compositora de uma música do Luan Santana, que ele usa o YouTube para divulgar os clipes dele, vou dizer, Luan, tira a música aí, porque o YouTube não tá me pagando direito autoral, eu vou dizer isso para ele, pro artista, eu vou criar um descontentamento com o artista causado pela plataforma que tá oferecendo minha música. O compositor fica numa situação muito difícil mesmo nessas negociações. E as plataformas de streaming, elas fazem o mesmo, elas dizem o seguinte, nós vamos disponibilizar a música aqui e vamos pagar X. Quer? É assim, não quer? Tira seu álbum daqui e tá tudo resolvido. Então, o que os compositores do mundo inteiro estão tentando entrar num acordo é que, como as plataformas vivem da música e elas dependem da música, elas façam isso, paguem um pouco mais. Não sei se você tá lembrado, mas aquela plataforma do Tidal tentou fazer isso, né? Tirou produto de alguns artistas colocaram só ali naquela plataforma e não ia ter mais em nenhuma outra. O que aconteceu? A plataforma não virou e todo mundo eles tiveram que abrir e colocar no Spotify, no Deezer, porque não tem jeito. É a força do trabalho também da plataforma. Então acho que eles tinham que achar um ponto, um meio termo que todo mundo ficasse feliz com o que está acontecendo. Do jeito que está hoje, o compositor recebe quase nada em relação ao que a plataforma ganha pela música, tá? É uma coisa
assim, muito irrisória. E hoje do faturamento de uma 10% de um show vai pro músico de alguma maneira. Não, no show, enfim, tem o pagamento do músico por fora, mas, né, de direito autoral ali 10%. E agora, quando a gente fala de plataforma de streaming, quantos por cento da arrecadação de uma plataforma de streaming tá indo como, digamos assim, é de insumo? Não, eu preciso de música aqui. Quanto que eles estão pagando pro produto que eles vendem? Pro produto como um todo, existem duas negociações. Direito autoral é 12% do faturamento das assinaturas pagas, tá? Isso vai para o bem. Tava tendo uma divisão de 9% para a plataforma e ficava 3% pro ECAD. Eu não sei se essa negociação vai continuar. Eles estavam decidindo isso esses dias atrás aí, mas não posso te precisar se vai continuar essa porcentagem de 12%. Com as gravadoras, eles têm uma negociação diferente em cima dos downloads, por exemplo, que é 30% do valor que eles arrecadam com a venda daquele produto, 30% é o artístico, que é dividido entre gravador e artista. Então, o que eles estão deixando aí para trás? Mas isso é em cima do líquido, tá? Depois de descontar todos os impostos. São mais ou menos uns... Né, mais ou menos, não, exatamente. São 42% pago pra música. Para quem produz a música. O desenvolvedor de aplicativo recebe do iTunes? 70%. 70% é dele e o iTunes tira 30%. Fica com 30%. Aí às vezes, dependendo, 15%, né? Se for o segundo ano, enfim. Então, eu posso precisar melhor para você depois disso, para você falar para os seus seguidores, mas nos acordos atuais, a gravadora e o artista estavam ficando com 30%. É o contrário na música. Mas tem os 10%, quer dizer, os 12% também do compositor, né? Então iria 42% pra música e as plataformas digitais, tirando os impostos, né, ficariam com 58%. Você viu como que é complicado? Eu entendo que é complicado, muito complicado. Por isso que a gente precisa das empresas que ajudam a esclarecer um pouco isso. E muitos compositores, eles questionam a necessidade de ter uma editora, porque a editora, a gente falou várias coisas, não falou da editora, que é o meu negócio de 10 anos, né? Eu tenho uma editora de música e a editora, ela representa só compositores. Eu não trabalho na editora com artistas e nem com músicos acompanhando. Quando você coloca a sua música numa editora, você cede para a editora 25% da sua música. Essa é a porcentagem padrão, tá? Pode ser mais ou pode ser menos, de acordo com o nosso contrato de edição. Com esses 25%, a minha função é orientar você todos os dias em todas as dúvidas que você tiver, fazer todas as negociações de liberações das suas músicas para artistas, porque além do ECAD, além das plataformas, o compositor, ele ganha também com as liberações das músicas dele. Ele pode optar, eu vou cobrar R$1.000 para liberar essa música pro Zezé de Camargo. Ou ele pode dizer, não, eu quero que o artista grave minha música, meu sonho sempre foi, vou liberar de graça. Ele pode cobrar exclusividades, vários artistas gravam músicas e pagam exclusividades para o compositor não liberar aquela música por um determinado período. Quem faz todas essas negociações é a editora. Hoje, muitos artistas ou muitos compositores estão fazendo essas negociações, não querem fechar com a editora, e quando alguma coisa dá errado nessa negociação, eles querem que a editora resolva. Aí fica fácil, né? Aí fica fácil. Então, o que eu digo? As empresas, o selo, a gravadora, as editoras, todas elas estão aí, você vai dando um pouquinho para cada uma, mas às vezes é melhor você dividir e deixar elas entenderem esse processo todo, porque é muita coisa. Mas tá bom, se você quiser cuidar de tudo você mesmo, eu fiz o canal do YouTube para dar algumas explicações, para começar a despertar alguma coisa em você. É claro, assim, eu não sei se eu consegui fazer um compositor ler a lei de direitos autorais, porque a lei de direitos autorais, ela não é um bicho de 7 cabeças, é um texto super fácil de compreender, e uma coisa ou outra que você não entender, você pode perguntar para sua sociedade o que é aquilo, né? É uma lei que abrange muitos segmentos, não é só música, é uma lei para fotógrafos, para desenvolvedores de aplicativos, para todo mundo que da cadeia criativa, ela depende dessa lei de direitos autorais. E desenvolvedores de software, que é também super complicado,
Marcas e patentes, o pessoal tem muita dúvida a respeito disso também. Então, representa todo mundo. O que eu gostaria que as pessoas, o mundo ideal para mim seria aquele que o compositor, tá? Que ele pode chegar a ganhar 2 milhões de reais, 3 milhões de reais por ano. Fala que o ECAD arrecada muito, mas assim, a gente nunca pensa quanto será que pode ganhar um compositor. Tem compositor que chega a ganhar isso por ano. É uma profissão muito lucrativa. Então, meu mundo ideal seria aquele que os produtores intelectuais da área musical soubessem mais a respeito da profissão deles. Quando você faz direito, você tem que ficar 5 anos lá fazendo prova e lendo livro, né? Aí você fala, eu não sirvo para ser advogado, não gosto de estudar, vou ser músico. Poxa, quando você fala isso, você está deixando alguém cuidar do seu dinheiro. Se não é você, porque você não quer estudar e não quer aprender, alguém vai fazer isso para você, pode ter certeza. E vai fazer da maneira que você não quer. Então, estuda um pouco mais, saiba entender como que funciona, né? Esse é meu mundo ideal, Coca. Se eu vou conseguir chegar nisso, eu não sei, mas eu tô tentando. E falando de mundo ideal, como é que você acha que tá o mundo da música? Digo assim, a gente tinha, né, o CD, né, que você falou aí, o acrílico, fita cassete, e a gente ficava preso, né, podia emprestar para as pessoas ou não. Aí depois veio a coisa do digital com DRM, só pode tocar dentro do iTunes, não toca fora. E hoje a gente tá em streaming, né? Hoje eu posso assinar um Spotify, pago o preço de um CD, mais ou menos, talvez ali por mês, e acesso todas as músicas. E se eu ficar chateado, eu paro de pagar, aí ouço gratuito, aí depois eu volto a pagar, mas eu volto a pagar o Deezer. Como é que você acha que tá o mercado da música hoje em relação ao que era e ao que tá hoje? Melhorou? Piorou? O que falta? Eu acho que no começo de tudo, lá quando veio a internet, que as gravadoras achavam que iam ganhar muito dinheiro com isso, a internet foi mal mensurada no começo. Essa realidade que a gente vive hoje, de estar ganhando dinheiro com streaming, isso já poderia ter acontecido desde o começo. Nós perdemos muito dinheiro com a pirataria, porque foi uma prática ilegal que os brasileiros abraçaram, né? Até por causa da grande carga tributária que tinha o CD, que fazia o nosso CD ficar muito caro, as pessoas optavam por baixar as músicas. E hoje, tendo essa alternativa de uma música, poxa, às vezes, quanto que tá uma mensalidade de streaming, de Spotify, de Deezer? R$15. É muito mais barato que você pagava num CD. Um CD barato era isso, né? Essas facilidades, eu acho que vão dar um fôlego a mais no mundo da música, acredito eu. Ainda falta um pouco os artistas entenderem que eles têm que concentrar as divulgações nesses veículos, porque os artistas ainda fazem muito CD promocional. E você fazendo CD promocional, sabe o que é o CD promocional? Aquele que ele prensa 100 mil cópias e distribui na frente dos bares. Isso é uma super realidade no sertanejo. Talvez em outros segmentos não tenha esse dinheiro todo para gastar, mas o CD promocional ele é distribuído como fly hoje. Me corta o coração quando eu vou num evento sertanejo, eu piso em cima de CD, porque aquilo ali fica um valor quase nada, sabe? Quando eu olho pro chão e vejo aquele bando de CD jogado no chão, mas ele ainda tá dando acesso gratuito para as pessoas nesse material. O dia que os artistas se conscientizarem que eles podem ganhar dinheiro dentro das plataformas e pararem de fazer esses CDs promocionais, vai melhorar mais um pouco. A melhora na indústria, ela vai passo a passo, né? Eu falo muito de sertanejo porque eu tô em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas eu acho que todos os artistas de todos os segmentos, eles poderiam se unir para fortalecer os seus trabalhos nas plataformas digitais. Mas eu acho que a indústria vai caminhar para esse modelo de música digital aí. A arrecadação das gravadoras já está muito em cima da música digital, né, hoje em dia. CD, quando manda prensar CD, é uma coisa, uma mixaria, assim, que eles prensam para colocar em loja, porque, olha, a distribuição é muito cara. Você tem que colocar uma pessoa num carro com CDs, entende? Ou uma distribuidora para ir colocando isso nas lojas. É muito caro esse modelo. É muito melhor eles pegarem esse dinheiro e investir na internet e colocar só no digital mesmo. Eu acho que a indústria vai caminhar para isso aí. Você falou né, que você tá no interior. Aí eu fico pensando aqui, como é que é a conexão de internet? Eu tô lá no interior da fazenda, é melhor um CD nesse caso ou eu tenho conexão com a internet para ouvir via streaming? Isso é um problema, mas não é só no interior não, viu? Esses dias eu tava lá em São
Paulo, num hotel, e eu sofri lá em São Paulo também. Eu acho que isso é um problema do Brasil, né? Teve que ir pra janela, colocar assim o braço pra fora. Olha, eu fui tentar marcar uma visita técnica na minha casa para resolver a minha internet, e eu consegui horário para agendar para semana que vem. Na hora eu falei para atendente, gente, vocês estão com muitos problemas, né? Porque se não tem um técnico para vir aqui em casa, todo mundo está reclamando. A qualidade da internet é um grande limitador para o crescimento do streaming. Mas a princípio tá bem entre aspas, mas a princípio estaria bem distribuída pelo Brasil. Isso já não seria... Acho que sim. Tá ruim tanto aqui quanto no interior. Olha, não tá ruim. Eu acho que a pessoa que mora numa cidade que só tem 3G ou não tem nem o 3G ainda, provavelmente essa pessoa ela ainda é adepta do pendrive, do CD, né? Porque às vezes eu fico numas internets ruins aí, eu fico falando, puxa vida, se eu tivesse um CD aqui já tinha resolvido. Mas cada um vai se adaptar na sua realidade, né? Olha, eu, por exemplo, Coca, eu moro em 2 cidades. Eu moro em Campo Grande, que é a capital do Mato Grosso do Sul, e moro em Rio Verde do Mato Grosso, que é 200 quilômetros daqui, tá? Eu e meu marido temos empresas, então em cidades diferentes a gente fica nessa ponte térrea, vai e volta. Eu tenho que subir os meus vídeos do YouTube aqui de Campo Grande, porque lá em Rio Verde, que é 200 quilômetros daqui, a internet já é precária. Não deveria, porque teoricamente eu estou do lado da capital. E eu acho que vários estados enfrentam esse mesmo problema que eu enfrento aqui. Então, a internet é uma problemática ainda para o crescimento do streaming. O dia que a gente tiver uma internet legal, que eu não sei se é interesse do governo isso, aí já é um tema para os seus podcasts, mas o dia que a gente tiver uma internet legal, muita coisa começa a funcionar. Eu acho que essa internet ruim é uma conspiração pra gente ficar dependente, não crescer no nosso negócio, sei lá, pra iniciativa privada não crescer, não sei. Eu não vejo uma explicação. Eu fico imaginando que internet que o presidente tem lá na casa dele. Porque se fosse essa internet que eu tenho aqui na minha casa, ele já tinha mudado essa internet. Ele, lá na casa dele, ele tem uma 7G, talvez. Não sei. Você não pensa isso às vezes? Qual é a internet que tem lá na casa do presidente? Eu queria saber. Porque lá tá funcionando, não é possível. Ainda mais para quem precisa fazer upload, né? Para quem produz conteúdo, o upload acaba sendo mais importante que o download. Muito. Então, é tenso. Muito importante. Legal, bacana, Bruno. Acrescenta mais alguma coisa? É sempre pedindo para quem tem direito autoral para receber que busque informações de como funciona. E se você quer virar, não, agora eu vou virar compositor, eu animei, antes disso, dá uma olhada como funciona, porque às vezes a pessoa tem grandes expectativas. Lógico, o pessoal briga muito comigo lá no YouTube porque fala assim, não, mas eu tenho que compor o que eu gosto. Mas eu queria que as pessoas entendessem que o meu canal do YouTube, ele é para quem vive de música. Às vezes eu digo lá, Coca, que para você viver de música, você precisa escutar o que tá tocando nas rádios. Aí as pessoas vão lá e falam para mim, mas se eu escutar o que tá tocando na rádio, só tem lixo na rádio, eu não vou compor isso. Tudo bem. Se você quer apenas fazer a sua arte, faça a arte que você quiser, você é livre para isso, você tem que fazer isso mesmo. Se você quiser viver de música, você tem que saber o que está tocando nas rádios, porque se você não fizer uma coisa já embrulhada para presente para aquela pessoa que vai te ouvir, você não vai tocar. Não vai. Você entende? Então, a não ser que promova o vídeo lá no YouTube. A não ser que promova, não é um dado real, né? É uma coisa meio... Eu tenho um canal que fala de direito autoral, é um assunto super chato e específico. Em um ano eu consegui 7.400 inscritos e eu estou muito feliz com eles porque eles são reais. Eu poderia ter feito alguma ação para conseguir mais inscritos, mas eu não quero. Eu quero que as pessoas que estejam ali assistam e sejam engajadas. Eu quero ter 30% de engajamento nos meus vídeos, de curtidas, comentários. Me dá muito trabalho, mas eu prefiro. Eu quero ter a noção real de quantas pessoas no Brasil ou quantas pessoas tiveram acesso no YouTube estão interessadas no assunto que eu estou falando. Isso o artista tem que entender que nem sempre quando ele impulsiona um vídeo no YouTube ou uma
postagem no Facebook, que as pessoas fazem muito isso, ele vai ter uma noção real do que as pessoas estão achando do trabalho dele, né? Tem que estar engajado. Facebook também não paga direito autoral. O Facebook não? Não paga também. Google não paga, Facebook não paga, e a gente tá bem legal. Eu quero deixar claro o seguinte, o YouTube está pagando direito autoral para as editoras que fecharam direto através de agregadoras. O que são as agregadoras? São empresas que trabalham pra gente, para subir o nosso material para as plataformas de streaming. Então eu recebo porque eu fechei direto com a agregadora. As editoras que preferiram não receber, para receber um pouco mais através da ação da UBEM, não estão recebendo direito autoral. E para quem ouve, você dá alguma dica para respeitar o direito autoral? Poxa, não compartilhar material ilegal. Eu acho que você tem sempre que pensar o seguinte, eu gosto tanto disso aqui que eu uso, por exemplo, esse seriado que é produzido pelo Netflix. Assiste no Netflix, sabe? Acho que quando você paga uma assinatura, você tá... eu tô enriquecendo o Netflix. Tá bom, mas você tá colaborando para que ele produza mais material semelhante a esse que você gosta. Procura, sei lá, como forma de agradecimento, prestigiar os lugares que tem conteúdo legal. Esses sites que baixa filme, baixa série. Então, não sei, eu acho que no final das contas não vale a pena, sabe? Pra você é fácil, Bruna, porque você pode pagar. Não tô falando por causa disso. Um dia eu não podia pagar também, e aí eu não usava. Às vezes, aqueles R$15 que você paga de Spotify no final do mês vai representar muito na vida de um compositor. Então, eu gostaria que as pessoas pensassem nisso antes de consumir produto pirata. Bacana. Bruna, para te achar, vou deixar aqui também os links todos que a gente comentou, o seu canal do YouTube. Mas você tem Twitter, passa mais algum contato? Olha, geralmente as minhas redes são todas @Bruna Campos, no Instagram, no Twitter, no YouTube também acha por Bruna Campos. E é isso, eu conto com a presença de vocês lá e podem sugerir temas. Se ficou alguma dúvida, pode me perguntar. Eu respondo em todas as redes sociais. Eu não sei até quando que eu vou conseguir, mas eu acho que isso também é importante, você não ignorar as perguntas, as pessoas que te assistem. Enquanto eu estiver conseguindo, eu vou fazer, tá? Espero o contato das pessoas com dúvidas. Isso é importante também até pra gente saber o direcionamento do nosso trabalho aqui e como que a gente pode melhorar o nosso atendimento para ter um futuro melhor aí no direito autoral brasileiro. Com certeza, Bruna. Parabéns e obrigado pela participação. Obrigada a você, Coco, pelo convite. Estou muito feliz de ter participado. Portas sempre abertas. Quando tiver alguma coisa para contar, é só chegar. Falou, tchau, tchau. Cocatec.